Romoro para orar? Eu não escutei, irmão, entendeu? Romoro? Pedir para o irmão Romoro orar? Amém. Querido Pai, soberano Deus, Senhor, nós estamos aqui, meu Pai, para exaltar o Teu nome, Senhor, para dizer que o Senhor é grande, o Senhor é Deus, o Deus do impossível, o Deus que fez todas as coisas. Ó, meu Pai, em nome de Jesus, neste momento, Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por mais esse dia maravilhoso, te agradecemos, Senhor, pelo Teu cuidado, ó Pai, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado do Teu povo, Senhor, o Senhor tem cuidado de nós e dos nossos. Obrigado, Pai do céu. Obrigado, Senhor, pelos livramentos, ó Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Muito obrigado, meu Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Ô Senhor, em nome de Jesus, também nós te pedimos, ó Pai, neste momento, teu controle, Senhor, a tua direção, ó Pai, que o Senhor possa descer sobre nós o Espírito Santo, que o Espírito Santo de Deus esteja presente nesta aula maravilhosa, Senhor. Que o Senhor possa usar o teu servo, Senhor, irmão Otniel, como nosso professor, Senhor, que o Senhor levantou para nos ensinar a tua palavra, Senhor. Usa ele conforme a tua vontade, ó Pai. E que o Senhor venha abrir as nossas mentes, Senhor, para que a gente possa entender, Senhor, tudo que for falado aqui nesta noite, Senhor, porque o objetivo é só um, é aprender de Ti, Senhor, para que a gente possa não só viver, Senhor, o que estamos aprendendo, mas também passar para as pessoas a resposta ao mundo caído, Senhor, da forma correta, da forma verdadeira, para que eles também um dia venham ser alcançados por Ti, ó Pai. Senhor, muito obrigado por tudo, meu Pai. Fica conosco, Senhor. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, meus irmãos, hoje vamos dar continuidade, como eu já falei. Estaremos vendo o pastor e o rebanho. Capítulo 4, né? A gente viu, né, alguns elementos que marcam o chamado pastoral, a vida do pastor, a relação com a igreja, com a família, a relação consigo mesmo, com Deus. E hoje nós veremos ainda um pouco disso, né? É interessante. A paz do Senhor, tudo bom? Paz do Senhor Jesus, irmão. Amém, irmã. Eu estava ali, não cheguei na hora. É interessante a gente observar, né, que todo pastor tem o seu rebanho, né? Isso é algo que precisa ser notório e claro, né? Essa codependência, né, entre o pastor e o rebanho. Então, a introdução, como a gente vê aí logo na introdução, né, todo rebanho deve ter um pastor e todo pastor deve ter o seu rebanho. Isso aqui é importante, irmãos, por quê? Eu não sei se os irmãos já ouviram por aí igrejas que dizem que não tem pastor. A questão, irmãos, é que, biblicamente, isso não é possível. Quando a gente vai lá para Efésios, capítulo 4, versículo 12 em diante, a gente vai observar que Deus, ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres. Então, se determinada igreja não tem pastor, isso mostra que ela não recebeu de Deus o dom do pastorado. Então, consequentemente, ela não é igreja. Ela pode ser um ajuntamento de pessoas, uma sociedade, uma comunidade, mas não igreja. A igreja, ela requer um pastor. No presente capítulo, enfocaremos a necessidade do ministério para a igreja e a relação mútua que deve existir entre o pastor e o seu rebanho. Pois é para esta relação que o Senhor do rebanho tem vocacionado ministros em toda a história da igreja. É nesta relação que o substantivo pastor recebeu seu verdadeiro significado, né? Então, isso é muito importante. Existe o pastor, existe a igreja. E ambos têm que se relacionarem, estarem em comunhão, estarem aprendendo
né, do seu líder, do pastor, respeitando, né, isso é muito importante. Então, em primeiro lugar, a gente vê a necessidade do apacentar. Quando Jesus tem um encontro com Pedro, né, após a ressurreição, Jesus fala a Pedro, né, apacentai as minhas ovelhas, né? Isso é um imperativo do Senhor Jesus, a vontade de Deus é que cada igreja tenha seus próprios pastores, que todos os discípulos de Cristo reconheçam os que trabalham entre eles e que presidem sobre eles no Senhor e os admoestem. E rogamos-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, os quais presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. A Igreja Universal de Cristo consiste necessariamente de igrejas particulares guiadas por seus próprios ministros, e todo cristão deve ser membro de uma das igrejas, exceto aqueles que, em decorrência de alguma razões especiais, não podem unir-se a um corpo de crentes. Outro ponto importante que a gente observa aqui é que também, se não existe igreja sem pastor, não existe cristão sem igreja, né? Então, a ideia de que eu vou ser crente em casa, ou não, eu sou crente, mas eu não faço parte de nenhuma igreja, não. Isso não tem sustentação bíblica, irmãos. Nós precisamos ser arrebanhados, nós precisamos ser apacentados, nós precisamos ser cuidados. Não existe essa ideia, meu pastor é Jesus. Não, irmãos. Isso aí, inclusive, foi um dos problemas que Paulo enfrentou na igreja de Corinto, né? Havia os partidos em Corinto. Uns eram de Paulo, outros de Apolo, uns de Pedro e outros de Cristo. Então, esse tipo de partidarismo, ele foi combatido por Paulo na igreja de Corinto. Então, não existe cristão sem igreja. E não existe igreja sem pastor, nem pastor sem igreja. Ou sem rebanho, né? Melhor dizendo assim. O pastor, como mordomo de Cristo, deve zelar pelo rebanho, o qual lhe fora confiado. Seu cuidado pastoral precisa ser um exemplo de amor, dedicação e labor espiritual, tal qual Cristo demonstrou por sua igreja. Então, mais uma vez aqui, a gente observa que o pastor, ele deve ser um exemplo para os seus rebanhos, e esse texto que está em negrito mostra qual deve ser o modelo do pastor, né? Que o modelo do pastor é o Senhor Jesus. Alguém pode ler essa parte preta, por favor? Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. E das minhas sou conhecido. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhe a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Amém. E nós estamos vendo Jesus. Então, a gente viu, né, a necessidade de apacentar, né, de cuidar das ovelhas, e agora a gente vê a natureza do pastoreio. Tem pastores, né, ainda no ponto anterior, que confundem apacentar com apaucentar, né? Então, o pastorado implica em liderança. A liderança deste ofício se manifesta por meio da administração, por meio de instrução, ensino e pregação, e por meio do exemplo. Vemos isto claramente em Hebreus 13:17. Obedecer a vossos pastores e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Em seguida, considera o versículo 7 deste mesmo capítulo. Lembrai-vos dos vossos pastores, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Então, observemos nós aqui o seguinte ponto. O pastorado implica em liderança,
que por sua vez se manifesta na administração, que acontece por meio da instrução, ensino e pregação, como também do exemplo. Então, todos esses pontos, eles devem fazer parte da vida do pastor. Ele deve ser apto para instruir, ensinar, pregar e, principalmente, ser exemplo. Porque, irmãos, o que adianta, e assim, você vê, às vezes, não sabe se é um cinismo da pessoa, né? Ou se, às vezes, é até um problema mesmo psicológico. Você está pregando contra uma coisa que você é praticante, né? Como, por exemplo, eu estou pregando lá em Tiago contra a fofoca, contra o mau uso da língua, e eu sou um fofoqueiro, né? Ou eu faço um mau uso da língua. Então, que tipo de exemplo eu estou sendo para as minhas ovelhas, né? Para o meu rebanho, né? Então, eu estou pregando, mas, ao mesmo tempo, a minha vida privada ela é contrária àquilo que eu professo, né? Então, é aquele velho ditado, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? Então, isso é incoerente com a vida cristã e é incoerente com a vida do pastor. Então, primeiro, existem aqueles que governam sobre os crentes, os vossos pastores. Eles têm governado sobre os crentes e têm velado por estes. Segundo, eles têm pregado a palavra de Deus para os crentes. E também a forma como eles vivem deve ser considerada. Veja bem, o verdadeiro cristianismo depende de pastores que agem de conformidade com as Escrituras, pregando todo o conselho de Deus e cuidando do rebanho. Eu gosto muito dessa frase que Paulo cita aos Efésios em Atos, capítulo 20, versículo 27. Jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus, ou, em outras versões, todo o conselho, todo o propósito de Deus. Isso aqui é muito importante. O pastor, ele tem a responsabilidade de apresentar Deus para a sua igreja. Então, por exemplo, ele tem que amar pregar a palavra, amar expor a palavra, para que a sua igreja ela possa crescer de forma sadia. E observe que aqui Paulo diz que ele falou de todo o conselho de Deus. Então, o pastor ele precisa ensinar, né, a sua igreja, o rebanho, sobre as principais doutrinas bíblicas, sobre a criação do mundo, por que o homem foi criado, por que o homem está aqui, por que o mundo que nós vivemos é caótico, é miserável, é deturpado, é doentio. Tudo isso precisa ser transmitido para que as suas ovelhas elas se sintam situadas em uma história maior. Nós precisamos compreender que nós fazemos parte da história de Deus. E a história de Deus implica criação, queda, redenção, consumação. Então, o fiel, né, o crente, ele precisa compreender melhor cada aspecto, né, da sua história. Então, a condição do homem, ela exige o pastoreio. O pastor, segundo os padrões bíblicos, preservando a palavra da vida através de um exemplo santo, são extremamente essenciais em nossos dias, assim como sempre foram, por causa da condição dos homens. Em Atos 20 e 29, o apóstolo Paulo advertiu os crentes de Éfeso a respeito dos lobos que se introduziram na igreja, não poupando o rebanho. As ovelhas, por natureza, são errantes e vulneráveis aos lobos. Elas precisam de vigilância e proteção. Elas necessitam de uma boa e sábia liderança de pastores, segundo o coração de Deus. Isso aqui é importante. Eu até coloquei um vídeo, né, pela manhã, eu acho que foi. E, assim, irmãos, a gente observa como o ser humano ele é fácil de ser enganado, fácil de ser ludibriado. Então, o verdadeiro pastor ele tem a função de mostrar os erros e equívocos ao seu rebanho para que as suas ovelhas não sejam abocanhadas pelos lobos.
Então, muitas vezes as ovelhas estão sofrendo porque os seus pastores não estão ensinando a eles aquilo que é certo e aquilo que é errado. E por isso que hoje nós vemos muitos crentes, irmãos, que vivem, assim, vê todo tipo de vídeo, todo tipo de pregação, todo tipo de louvor, ou seja, não sabe selecionar aquilo que edifica a Deus, aquilo que exalta a Deus. Isto mostra como os seus entendimentos, eles são limitados no que diz respeito à palavra de Deus. É deficitário no que diz respeito à palavra de Deus. Então, é responsabilidade do pastor ele orientar suas ovelhas e os seus membros. O apóstolo se mostrou urgente em sua última visita aos pastores de Éfeso, a fim de incutir em suas consciências o dever que agora estava sobre eles. Esses pastores não veriam mais o rosto do apóstolo, portanto, eles tinham de atentar por si mesmos, primeiramente e depois por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os havia constituído pastores, por causa dos lobos perigosos que se introduziram na igreja e não poupariam o rebanho. A figura do pastor é imprescindível. O pastor precisa velar e alimentar as ovelhas. O outro ponto é que pastorear é uma ordenância de Cristo. É como eu falei lá em Efésios 4. Deus concedeu pastores. Deus deu dom a pastores, a pessoas, para serem pastores. Então, pastorear não é qualquer coisa, mas é algo designado por Deus. Qual é a essência da obra pastoral? Em Romanos 10, 14, Paulo ele vai nos apresentar a razão, o objetivo ou o propósito fundamental porque Cristo estabeleceu os pastores. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Observe a pergunta do apóstolo, a pergunta do Novo Testamento. Como é que Cristo falará a sua alma se não houver pregador? Então, nós entendemos que a missão principal do pastor é levar o evangelho, é pregar a palavra de arrependimento, para que as pessoas se voltem para o Senhor, para que as pessoas entendam a necessidade que elas têm de ter um Salvador. Vemos lá em 1 Timóteo 4,16, que Paulo ele vai dizer: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Então a gente observa que Paulo ele tinha essa clareza da necessidade da doutrina, da necessidade do evangelho. O objetivo do pastorado não termina quando pessoas se convertem ou você pensa que elas estão convertidas. É por isso que o pastor deve trabalhar incansavelmente na doutrina. O objetivo do pastor é a salvação de pessoas e nada menos que isto. O pastor é um cooperador de Deus na edificação da igreja. Então tem pessoas que pensam, fulano se converteu, ótimo, tá bom, muito bem, obrigado. Não, isso não é suficiente. Precisamos amadurecer. Precisamos crescer no evangelho. Precisamos produzir no evangelho. Porque às vezes, irmãos, nós nos convertemos há tantos e tantos anos, mas nós somos crentes raquíticos. Nós não desenvolvemos o evangelho, nós não crescemos no evangelho. Então o pastor ele tem a missão e o dever de dar alimento de qualidade para que haja crescimento no seu rebanho, para que haja desenvolvimento no seu rebanho. Então esse é o primeiro ponto, a necessidade do apacentar. Eu gostaria de ouvir os irmãos. Nós gostariam de comentar alguma coisa no que foi falado? É muito importante, aí o irmão falou agora sobre a questão da pessoa levantar a mão sobre um apelo que é feito no final de um culto, e ali é feita a oração, aceitou Jesus, pronto, tudo tranquilo. E eu creio, como o irmão falou aí, precisa
crescer, precisa amadurecer. E para amadurecer tem que ter um acompanhamento. E esse acompanhamento, ele pode ser feito por alguém do ministério da igreja, seja por que for, mas com certeza tem que ter todo o acompanhamento da liderança, no caso do pastor, com os ensinamentos, porque tem muitas pessoas que, às vezes, a gente escuta, porque não tem como não escutar, né? A pessoa se converteu, mas ali não teve nenhum acompanhamento. Então, a tendência, sem dúvida, né? Se essa ovelha está sem pastor, a tendência é sair do rebanho, é deixar o rebanho. Então, eu acredito que é fundamental o acompanhamento, principalmente do pastor, para com aquela pessoa, né, que decidiu ali, tomou aquela decisão. Porque, às vezes, é o seguinte, às vezes eu entendo assim, às vezes aquela pessoa está tomando uma decisão que ainda não é, que ali vamos dizer que não seja, porque não seja o trabalhar do Espírito Santo ali, ou seja, ele não está convencido do que está fazendo. Às vezes está tomando uma decisão pela forma que foi falado para ela, aquela pessoa que pregou para ela. Às vezes até isso acontece em determinadas denominações, acontece quando há um culto festivo, aí tem culto que gosta de se converter gente. 3, 4, 5 pessoas se convertem em determinadas situações, em determinados eventos, mas não persevera. Não persevera pelo fato de ter sido ali mais parece mais com uma simulação. Mas se tiver um acompanhamento, pode ser que aquela pessoa, devido ali o que ela vai presenciando, ela vai assistindo, ela vai ouvindo, Deus vai tocando o coração dela, e com os ensinamentos, principalmente o acompanhamento do pastor, aí realmente essa pessoa pode se converter de verdade, né? E o Espírito Santo pode tocar essa pessoa pelo fato dela sentir o desejo de participar, de ouvir, de se alimentar da palavra de Deus, e para isso é preciso um acompanhamento preciso da liderança, que é o pastor. Eu entendo assim, tem que ter o acompanhamento para um novo convertido, uma pessoa que se entrega, porque se afastar do pastor, deixa o rebanho. Verdade, amém. Mais alguém fazer algum comentário? Então a gente vê no primeiro momento a necessidade de apacentar, e agora a necessidade de cuidar de si mesmo, né? O pastor, além de precisar de cuidar dos outros, ele precisa cuidar dele próprio. Porque, irmãos, às vezes a gente cuida tanto dos outros que se esquecemos de cuidar de nós. Isso não pode acontecer, né? Há de se ter um equilíbrio. Jesus é o modelo pastoral. Ele é o modelo a ser seguido e imitado. Ele é o sumo pastor que ama a sua igreja a ponto de dar a vida pela mesma. Sua morte estabelece um novo relacionamento entre o Pai e suas ovelhas, outrora desgarradas. O pastor, em sua relação com a igreja, deve olhar para Cristo e imitá-lo, velando também por si mesmo, imitando o Mestre em sua espiritualidade. Quais os padrões bíblicos a regerem esta relação entre o pastor e o rebanho? No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, encontramos uma exortação do apóstolo Paulo aos presbíteros da igreja de Éfeso. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Em seu livro, O Pastor Aprovado, Richard Bach diz que a admoestação de Paulo contém 2 deveres, e 4 motivos para o seu cumprimento. Então, o primeiro dever de um pastor é cuidar de si próprio. O segundo é cuidar de todo o rebanho. Então, como um pastor ele vai cuidar do rebanho se ele estiver doente? Né? Não há como, não há possibilidade. Observem bem, irmãos, como essa questão dessa pandemia tem ensinado muito. Um médico, né, que está lá cuidando dos pacientes, se ele é contaminado, qual é a primeira coisa que acontece? Ele já deixa os pacientes. Ele passa a ser isolado.
ele já fica isolado, ele já não tem condições mais de cuidar dos pacientes. Justamente, né? Então, por isso que a importância do cuidado de si, porque para que nós possamos oferecer cura aos outros, precisamos estar curado. E os motivos que nós observamos é seu ofício, o qual consiste em superintender o rebanho, ou seja, dever do pastor superintender, né, liderar o rebanho. É o Espírito Santo cuja autoridade o chamou para o referido ofício. É a Igreja de Deus cuja dignidade é o objeto de devoção deles. É o compassivo olhar de Cristo que os comprou com seu sangue. Na qualidade de presbíteros, o Espírito Santo qualificou os que são mencionados em Atos 20 e 28, capacitando-os com dons, os quais o tornaram aptos a proceder como tais. Nota-se a ênfase do apóstolo no cuidado para com o rebanho que o pastor precisa ter. O apóstolo Paulo exorta os pastores a olharem por si mesmos, em primeiro lugar, porque o pastor corre o perigo de não experimentar pessoalmente a graça salvadora que está oferecendo aos outros, pois é possível estar alheio às operações eficazes do evangelho que prega. Triste realidade. Podemos proclamar a outros a necessidade de um Salvador e em nossos próprios corações negligenciá-lo. Portanto, o pastor deve olhar por si próprio, cuidar de si mesmo, para não perecer, enquanto clama a outros que cuidem de si para não perecerem. Ou seja, aqui diz respeito à salvação, né? Como é que o pastor ele vai pregar sobre a salvação se ele não foi alcançado por ela? E é triste, irmãos, mas há muitas dessas situações. É verdade. Alguém pode ler essa parte em negrito aí? Um segundo aspecto. Aqui onde tem a Timóteo, Paulo recomenda. Só que é a parte de baixo. Um segundo aspecto. Sim, tá. O segundo aspecto, pelo qual o pastor é ademoestado a olhar para si mesmo, é para não suceder que conviva com os outros. Não te ensinas a ti mesmo. Tu que pregas que não se tu que prega que não se deve furtar e furtas, tu que dizes que não se deve adulteras, tu que abominas os ídolos, comete sacrilégio, tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei. Justamente, até aí, né? O que é que a gente observa? Mais uma vez, o que a gente falou, né? Como é que ele vai pregar para não roubar se ele rouba? Como é que ele vai pregar contra o adultério se ele adultera? Então, é inconveniente, né? É incompatível com o chamado pastoral de uma vida dúbia ou ambígua. O ministro de Deus deve ser cuidadoso para consigo mesmo, a fim de não se achar despreparado para as grandes tarefas do ministério. Alguém pode ler essa parte em negrito? O terceiro aspecto deve ser ressaltado. É preciso que não seja um bebê no conhecimento, aquele que quer ensinar aos outros as coisas misteriosas da palavra de Deus. O obreiro precisa de uma qualificação teológica para atender à necessidade da igreja, de aprender as riquezas insondáveis de Cristo. Imaginemos quanta habilidade é necessária para defender a verdade contra os que lhe se opõem e para lidar com aqueles os quais argumentam contra ela. Justamente, né? Então, o pastor ele não pode ser um bebê, ou seja, um neófito na fé. Uma pessoa recém-convertida. Por quê, irmãos? Porque o evangelho ele requer tempo para o amadurecimento. Observe bem a seguinte metáfora, né? Ou ilustração, melhor dizendo. Se você tem um balde com água, você coloca terra, né? Você tem um balde com água e terra. Digamos que
você baldeia, né, ou você mexe naquela água, o que é que vai acontecer? Né? Vai ficar baldeada a água. E só vai poder se tornar limpa novamente quando fizer o quê? Quando aquela terra sentar, né? E isso requer o quê? Tempo. Tempo, Com justamente, requer certeza. tempo. Então, da mesma forma, irmãos, é o que esse texto quer dizer, requer tempo. O cara se converteu há 2 anos, já vai virar pastor, já vai virar presbítero, já vai virar diácono. Quer dizer, ele nem aprendeu os rudimentos da fé. Por isso que muitas igrejas sofrem, irmão, porque na ânsia de ver pessoas assim, assim, assado, acaba colocando qualquer pessoa e lá na frente isso traz consequências, né, para a igreja, para o desenvolvimento da igreja. Então, requer tempo. É preciso ser uma pessoa madura na palavra de Deus, né, que de fato compreenda acerca da palavra e do chamado ao ministério. Em quarto lugar, alguém pode ler, por favor? O pastor deve ser vigilante consigo mesmo, para não vir a ser exemplo de doutrina contraditória. Cuidar para não desfazer com sua vida o que professa com os lábios. Vivenciar o que prega. É o melhor sermão de um ministro de Deus. Martinho Lutero certa vez disse: pregue em tempo e fora de tempo. Quando for preciso, fale. É um erro patente de alguns ministros da igreja abrir um grande abismo entre a pregação e a vida. Como servo de Cristo, o pastor não pode ser somente um orador eloquente, mas também deve servi-lo. Em todos os aspectos da vida, em seus sentimentos e atitudes, uma doutrina prática deve ser ministrada praticamente. Amém? Então é aquilo que a gente já falou, né? É uma harmonia entre teoria e prática, né? Entre aquilo que se prega e aquilo que se vive. Isso é fundamental no ministério pastoral. Uma quinta observação quanto ao olhar para si mesmo deve-se ao fato do pastor, como todo ser humano, ter uma natureza corrompida. Suas inclinações pecaminosas são como as de qualquer outro, pois por mais que ele pregue contra o pecado, o mesmo ainda permanece em sua natureza. As responsabilidades do ministério são muitas que tornam os pastores mais vulneráveis e propícios às maiores tentações que os outros homens. Por isso, a vigilância deve ser um exercício contínuo em sua disciplina espiritual. Isso aqui é muito importante, irmãos, porque, veja bem, irmãos, não é que há diferença, assim, de espiritualidade do pastor e os membros, mas é que a figura do pastor ocupa um lugar central na vida da igreja. Então, observe bem. Os irmãos acham que um pastor cair em pecado é a mesma coisa que um membro cair em pecado? Não, eu acho que eu vou fazer uma comparação bem grande. Tem um comandante de uma patrulha, ele está comandando uma patrulha. Se ele errar, é diferente de qualquer um dos seus patrulheiros, porque aquelas pessoas estão sobre a sua liderança. Aquelas pessoas estão se espelhando naquele que está no comando, na liderança, que está à frente. Então, é totalmente diferente. Justamente. Não é outro peso, né? É outro peso, é outra responsabilidade. Por isso que o pastor deve estar vigilante. Isso não quer dizer, né, que ele não possa falhar, porque nós precisamos entender que o pastor ele é ser humano, né? Ele é ser humano. Ele não é, vamos supor, um robô. Ele não é um Superman, não, ele é um ser humano, né? E às vezes, irmãos, muitos pastores sofrem porque não entendem que eles são seres humanos. Então, às vezes ele está passando por uma dificuldade, está passando por uma situação desagradável, e no lugar dele procurar pessoas para ajudar ele fica se escondendo, ele fica omitindo, e às vezes quando ele vai procurar, já é muito tarde. Ele é aquele que engole o choro, né, irmão? Justamente, já é muito tarde.
aí as consequências podem ser muito graves, né? É verdade. Então, esse é um ponto. Tem um livro que é muito bom, que trata sobre isso, que o título é O Pastor Imperfeito. É bem bacana. Inclusive, lá, nesse livro, o autor lá, ele vai dizer, inclusive, falando assim, né? Inclusive, pastor solta gases, viu? Que às vezes tem pessoas que não entendem, né? Que pastores são humanos, né? E aí, quando o pastor solta um gás, gente, né? Mas é ser humano. E por fim, o pastor precisa olhar por si mesmo, porque o tentador fará a sua primeira e mais dura investida, o visando. O tentador usa a maior astúcia contra o homem que está disposto e empenhado na obra de Cristo. Ele odiou a Cristo mais que a qualquer pastor, porque Cristo é o capitão de nossa salvação. Amém. Então, Amém. a vigilância com o inimigo, com o diabo, nosso adversário. Terceiro ponto é a necessidade de arrependimento. O pastor é um ser humano como qualquer outro, veja o que eu falei, imperfeito, passivo de erros e pecados. O ofício pastoral não aniquila a natureza pecaminosa em nossas vidas. Fomos libertados do domínio do pecado, mas o mesmo ainda é uma realidade em nossa natureza. Portanto, o que devemos fazer como pastores é humilhar-nos a nós mesmos, pois muitas vezes temos sido negligentes e dar nutrição espiritual e instruir pessoalmente o rebanho que nos foi confiado. Então, veja bem, a gente tem que ter cuidado também para a gente não se acomodar, né? Tem pessoas que dizem, não, mas é porque isso é humano mesmo. Aquela velha frase, errar é humano. Espera aí, meus irmãos. O que o texto diz é que o pastor tem a natureza humana, mas não está dizendo que ele é obrigado a pecar, que ele é obrigado a falhar. Não. Isso é uma possibilidade, mas que se isso acontecer, ele precisa se humilhar, ele precisa se arrepender e ele precisa deixar o erro, né? A gente não pode justificar jamais o nosso erro. Nós precisamos que Deus nos transforme e nos purifique. Irmãos, vai cair aqui, mas eu vou colocar o link lá, tá certo? Para a gente retornar. Amém. Então, voltando à necessidade de arrependimento. É muito comum os pastores pregarem a um povo que se arrependam quando nós mesmos precisamos e não temos nos arrependido. Precisamos do verdadeiro arrependimento em nossas vidas e ministério. Em seu livro, O Pastor Aprovado, Richard Bach ressalta a necessidade do pastor se humilhar e se arrepender diante de Deus. Percebemos em toda a Bíblia que os líderes da igreja confessavam verdadeiramente os seus próprios pecados, bem como os do povo. Esdras chorou e se prostrou diante do Senhor em sua casa. Confessou os pecados do sacerdote, como também os do povo. Assim agiram os levitas. Daniel também confessou os seus pecados, como também os do povo. O profeta Joel nos avisa que Deus mandou que seja assim. É como eu já disse em outra aula, irmãos. É difícil você ver um pastor pedir perdão. Isso é triste, pelo menos na minha experiência, né? Então, o que a gente observa na Bíblia é que isso faz parte, né? Um pastor pedir perdão, confessar o seu pecado, o seu erro, isso faz parte da caminhada cristã. Se as ovelhas assim devem proceder, imagine os seus líderes. Alguém pode ler, por favor? Esse é triste. Isso. É triste pormos a nossa igreja a dormir com a nossa pregação, mas é trágico pormos a nós mesmos a dormir. Quão terrível é quando falamos tão longamente contra a dureza de coração dos ouvintes e, contudo, ficamos endurecidos e surdos ao ruído das nossas próprias pregações. Misericórdia, né? Deus não nos causa tristeza desnecessária,
seu intuito é nos alertar para que nos lembremos de nossos pecados e os coloquemos diretamente diante de Deus e de nossos olhos. Deus poderá então lançá-los para trás de si, se de fato os pastores procederem com clareza e fidelidade em franca confissão. Cabe a nós, pastores, portanto, sermos responsáveis por nossos pecados e dar a Deus toda a glória, descerrando os nossos pecados perante Ele, para que Ele os cubra, pois o que os encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. Então, o que é que leva, irmãos, um pastor, um líder, a ter uma postura de não confessar os seus pecados, de não se arrepender, de não se humilhar diante de Deus? O primeiro deles é o orgulho. Né? O orgulho, a arrogância. Eu vou lá pedir, eu sou pastor, sou eu que mando aqui, sou eu que faço assim, sou eu que faço assado. Então, o orgulho, ele destrói a sensibilidade do pastor. Né? Destrói a sensibilidade do pastor. Isso é um pecado gravíssimo. Né? Que companheiro sutil, que comandante tirânico, e que insidioso inimigo é o pecado do orgulho. Ele acompanha os homens a uma loja para a escolha de roupas. Ele nos veste e determina a moda. Quantas vezes ele escolhe o tema da nossa alocução e até as nossas palavras. Deus quer que seja simples o quanto pudermos em nossas palavras, para informarmos aos ignorantes, e que sejamos sérios e convincentes o quanto pudermos, para que os não convertidos cedam e sejam transformados. Mas o orgulho está sempre perto e contraria tudo. Então isso é muito sério. Às vezes o pastor ele vai pregar, mas o que guia a pregação dele é o orgulho. Por exemplo, aqui nessa parte diz, em vez de perguntarmos, então, que falarei e como falarei para agradar o máximo a Deus, para fazer um maior benefício? O orgulhoso ele vai perguntar, como pregarei para ser considerado um pregador competente e para ser aplaudido por todos os que me ouvirem? Precisamos nos arrepender. Então, observe, irmãos, aquele que tem orgulho, ele vai pregar para inflamar o seu ego. Eita, tu viu como eu preguei? Olha aí, tá vendo, rapaz? Não, eu faço isso, eu faço aquilo. Né? Então, o orgulhoso ele vai se voltar para esse aspecto. Né? O objetivo dele não é agradar a Deus, mas é agradar o seu ego. E isso é muito sério, né? Que isso não venha a subir aos nossos corações, nem, em hipótese alguma, nos dominar. Um outro ponto também, irmãos, é o menosprezo pela unidade da igreja. Né? Infelizmente, vemos pastores que não prezam por essa unidade, né? Inclusive com igrejas irmãs, né? Com outros pastores. E isso é um pecado grave e que não faz bem ao corpo de Cristo. O que mais? Eu dei uma puladinha aí. Agora, falta de compromisso com a obra de Deus. É um outro pecado, né? Falta de compromisso com a obra de Deus. Outro pecado, qual deve ser mencionado, é que há pastores que não levam o ministério de maneira suficientemente séria, incondicional e conscienciosa. Dou graças a Deus por aqueles que declaram que o fazem. Todavia, são poucos os ministros piedosos que são devotados no exercício de seu ofício. Confessemos nossa negligência. Negligenciamos em nossos estudos. Ou seja, a gente observa que tem pastores que não valorizam o estudo, né, que não investem no estudo e que não amam estudar. Então, consequentemente, ele vai oferecer ao seu rebanho comida fraca, né? Comida às vezes até estragada, porque está tanto tempo aquela mesma comida que já perdeu até o sabor, né? Já não serve mais para nada. Então, a negligência no estudo é algo sério. A falta de disciplina eclesiástica, a negligência nos deveres pastorais
conhecidos só revela que não somos dedicados ao nosso trabalho como deveríamos ser. Se há necessidade de reforma entre nós, façamos para que sejamos achados como bons dispenseiros na obra de Deus. Então, não negligenciar a sua obrigação, os seus deveres eclesiásticos. Em quarto lugar, a necessidade de cuidar do rebanho. Cuidar do rebanho é a tarefa mais sublime que um pastor deve realizar. Nesta tarefa, ele é essencialmente um apacentador. Vivemos dias em que muitos obreiros são ignorantes quanto ao significado de apacentar. São obreiros do ventre, apacentam a si mesmos e não o rebanho de Cristo. A supervisão pastoral deve estar ligada ao supremo propósito de nossa vida, que é agradar e glorificar a Deus. Então, o pastor precisa entender que é dever dele cuidar do rebanho de Deus. Ele precisa compreender, como vocês observam aqui, que ele é um mordomo. Ele cuida do rebanho de Deus. O rebanho não é dele, as ovelhas não é dele. Ele é apenas um administrador das ovelhas de Deus, dos fiéis de Deus, daqueles que seguem a Deus. Então, esse ponto da mordomia é de suma importância entender, e que Deus ele possa achar o mordomo fiel. Outra figura que Paulo utiliza é que o pastor ele deve ser considerado como uma mãe. Alguém pode ler, por favor, essa parte? A figura de mãe aponta para as habilidades de relacionamento que o pastor deve possuir para apacentar eficazmente o rebanho. O pastor precisa priorizar o povo e depois o trabalho. Lutero ensinava que a vocação não deve se manifestar pura e simplesmente como uma forma de trabalho. Se pastor não é profissão, é vocação apaixonada. Portanto, deve ser exercida com amor. Prossegue? Pode prosseguir. Muitos pastores são insensíveis às necessidades das ovelhas, sejam físicas ou espirituais, maus ouvintes, impacientes e alheios. Para esses pastores, as tarefas assumem prioridades acima das pessoas. O resultado disso é que, enquanto os pastores estão ativos e correndo de um lado para o outro em seus compromissos eclesiásticos, o rebanho continua em dores a clamar pela atenção desses profissionais que têm pouco tempo para apacentar e cuidar das feridas do rebanho que Deus lhe confiou. Isso, né? Então, o pastor, como a mãe, é justamente a capacidade que ele tem de se relacionar com as pessoas, de lidar com as pessoas. Então, aqui está um quadro que mostra o amor pelas ovelhas, em relação ao próprio Paulo. Virtudes: não usava linguagem de bajulação, nem esperava ser bajulado, não fazia obra motivada por ganância. Paulo conquistava o respeito da igreja por seu procedimento. Paulo ministrava as pessoas como uma mãe acariciando o filho. Paulo era altruísta. E uma terceira figura é que o pastor ele deve ser visto como um pai. Então, o próprio Deus é caracterizado como um pai. Com muita razão, disse o apóstolo Paulo: ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não tereis, contudo, muitos pais. Então, se o pastor deve ser entendido como um pai, ele também deve ser entendido, ou entendido como ele deve ser entendido como um pai. Então, ele deve se dedicar de forma amorosa para cuidar dos seus filhos, para zelar pelos seus filhos, se abnegar pelos seus filhos, para que eles possam crescer e amadurecer em Cristo Jesus. Alguém pode ler essa frase, por favor, de Spurgeon? Essa aqui. Se meditarmos nas promessas e levarmos em consideração aquele que prometeu, experimentaremos a doçura delas e obteremos o seu cumprimento. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, em relação a essa questão do pastorado, os irmãos têm alguma coisa a comentar?
Podem ficar à vontade. Não, foi muito bem explicado, né? Só em ler a gente já entende o compromisso sério, né? De um pastor, né? Que está na frente de um trabalho. A dedicação, a gente entende, está com muita clareza aqui a apostila, né? Isso é uma leitura bem mais simples, né, em relação aos temas anteriores que a gente estava vendo, né? É. Mais tranquilo. Já puxando aí essa outra parte que eu li à tarde, essa na unidade 3 de ética, né? Logo nas primeiras páginas, eu acho que o irmão vai continuar nessa. Vamos continuar. Logo no início, na introdução aqui, é um pouco complexa, mas já no final, né? Aí a gente já começa a entender, fica bem mais prático para a gente entender. Né? É melhor, é porque vai Essa trazer... aula que nós tivemos agora foi bem aproveitosa, tá muito fácil de ser entendida. Tá? O próximo assunto, né, que a gente vai entrar, como você disse, aí ele vai trazer questão de definição de ética, né, a história da ética, né? Aí acaba sendo um pouquinho mais complexo mesmo. Irmão Mauro, alguma coisa a falar? Não, a gente vai aprendendo, né? Aprendendo e ao mesmo tempo a gente vai recebendo como um alerta para que a gente possa observar isso aqui que a gente está aprendendo, a gente nós como membros, né? A gente ficar atento para observar, porque às vezes é o seguinte, às vezes o cabo vem enfeitado que só aí não pode abrir a boca que o povo está amém, glória a Deus, é batendo palma, é tirando foto, fazendo aquele self-self, que eu não sei dizer o nome direito, fazendo muito, e enfim, quando na verdade aí ele se classifica na situação daquele que, na verdade, diante do que nós estamos aprendendo, não é pastor levantado por Deus. Não. Então, a gente não só, como o irmão Gilberto falou com muita precisão, né, está sendo de forma muito clara o ensinamento passado pelo irmão e também a gente está recebendo como uma advertência para o nosso dia a dia como servo do Senhor, para que, como a palavra diz que o inimigo está infiltrado no meio da igreja, né? Então, para que a gente não venha, ele já está errado e não venha fazer como aquela situação que a gente viu agora há pouco, né? Se ele sair da linha, ele pode sair com todo mundo seguindo ele, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado para saber realmente se aquele pastor que está ali à frente, trazendo uma mensagem, ou até noutras igrejas, onde a gente for, noutras denominações, a gente vê se realmente está conforme a vontade de Deus, né? Deus, amém. Isso, Palavra de Deus. Esse fundamento ele deixa muito claro. Muito bem. Então, irmãos, a gente concluiu, certo, essa primeira parte, né, da lição, e agora a gente vai entrar na unidade 2, né, que vai tratar sobre a questão da ética. E, irmão, só para frisar o que eu ia falar e não falei, que a gente também aprender para que a gente possa, que a gente que prega a mensagem, a gente que deixa um versículo, a gente que a gente também buscar falar, deixar para as pessoas aquilo que a gente viva, né? A gente não vai passar aquilo como a gente aprendeu aqui, né? Passar uma coisa e não viver. E também, no momento que a gente falar sobre o perdão para alguém, a gente também saber que primeiro a gente tem que dar o nosso exemplo pedindo perdão, né? Isso mesmo. Amém. Irmãos, a gente vai entrar agora na ética, né? Um livro muito bom sobre ética é esse aqui, né? Ética Cristã, de Norman Geisler. Ele vai abordar vários aspectos sobre ética. E o que é ética, irmãos? Ética é tratar sobre aquilo que é certo e errado, né? Está ligado à ideia de moral. Então é isso que nós vamos passar a ver agora, né, a partir dessa lição, né, ou dessa aula sobre ética, aquilo que é certo e aquilo que é errado. E a ética ela é muito importante para os dias atuais,
justamente porque nós vivemos em uma sociedade que apresenta muitos dilemas éticos. Por exemplo, questão do divórcio, questão da homossexualidade, questão do aborto, questão das drogas, questão da guerra, questão do sexo, a questão da eutanásia, questão do aborto, né, como eu já falei, da pena de morte, da desobediência civil, do infanticídio, da ecologia, do direito dos animais, das apostas e jogos de azar, da pornografia, do controle natal. Tudo isso são questões éticas. Nós não vamos ver todas, né, porque o nosso tempo ele é reduzido, mas nós vamos ver algumas. Porém, só nas próximas aulas, porque a aula de hoje é uma aula introdutória, para que nós venhamos entender e compreender um pouco sobre a ética e sua história. Então, vamos lá. Problemas morais e éticos. Aqui, o autor já traz uma questão. Devo cumprir a promessa que fiz ao amigo? Devo cumprir a promessa X que fiz ao amigo Y, embora tal cumprimento me cause certos prejuízos? Então, às vezes, a gente promete algo e que a gente vai ver que aquilo ali vai nos trazer, digamos, algo ruim ou algum dano. Eu devo cumprir? Né? Se alguém se aproxima à noite de maneira suspeita e receio que me possa agredir, devo atirar nele, aproveitando que ninguém pode ver, a fim de não correr o risco de ser agredido? É uma questão. Os soldados que matam na guerra, cumprindo ordens militares, podem ser moralmente condenados? Devo dizer sempre a verdade ou há ocasiões em que devo mentir? Então, tudo isso são dilemas e questões éticos. Né? Em situações como estas que acabamos de enumerar, as pessoas se defrontam com a necessidade de pautar o seu comportamento por normas que se julgam mais apropriadas ou mais dignas de serem cumpridas. Estas normas são aceitas intimamente e reconhecidas como obrigatórias. De acordo com elas, as pessoas compreendem que têm o dever de agir desta ou daquela maneira. Nestes casos, dizemos que os homens agem moralmente e que neste seu comportamento se evidenciam vários traços característicos que o diferem de outra forma de conduta humana. Sobre este comportamento, que é o resultado de uma decisão refletida e, por isto, não puramente espontânea ou natural, os outros julgam de acordo também com normas estabelecidas. Ou seja, irmãos, um cachorro ele não vai ter um dilema ético. Né? Uma vaca não vai ter um dilema ético, mas o ser humano ele vai ter um dilema ético. Né? E nós, enquanto cristãos, precisamos responder a esse dilema de forma correta. É interessante, irmãos, que muitas vezes, né, a gente se esquece da ética. Eu vou dar um exemplo aqui bem claro. Eu estava vendo um rapaz, ele é técnico do Tribunal de Justiça, ou seja, ele lida com a justiça, né? E assim, irmãos, existe uma lei, né, que preserva os direitos autorais das pessoas que produzem, seja uma música, seja um livro, seja qualquer coisa, né? E esse rapaz, ele estava distribuindo os livros, tipo assim, de graça, assim, sem ter os direitos autorais das pessoas que produziram, né? Então, o que a gente observa, esse rapaz estava cometendo um crime, porque ele estava pirateando esses, digamos, livros, esses materiais. Em contrapartida, a gente vê em outras postagens dele, ele condenando outras pessoas, né? Porque age assim, porque age assado. Então, a gente vê aí uma incoerência moral. Né? Então, ele não observa que ele estava se corrompendo e, ao mesmo tempo, ele estava criticando outras pessoas que estavam se corrompendo. Né? Então, nós cristãos, nós não podemos cair nessa postura. Nós precisamos ter uma resposta condizente com a palavra de Deus, uma postura ética condizente com a verdade. Até aí, está dando para os irmãos compreender? Dá, só para entendimento, irmão. Aí, como o irmão falou, por exemplo, eu me deparei muito com essas situações. A gente trabalhava numa cidade
Aí a gente cobrava, por exemplo, o capacete, porque a lei manda, né? Cobrava a questão de poder ou não poder ligar um som do carro, só poder ligar dentro daquela determinação pela SUDEM, ou seja, daqueles decibéis. E, às vezes, quando o policial estava de folga, que estava no dia anterior cobrando, aí ele ia no carro dele e ligava o som em toda altura, ou se não se ia sair numa moto, aí ia sem capacete. Aí a gente, às vezes, entrava até em atrito, assim, para a questão dele entender de que como é que eu vou cobrar se eu não estou dando um exemplo. Justamente. Não é isso? Por exemplo, aqui na nossa cidade, né, é lei que o condutor deve usar capacete, né? Assim, Mauro? Então, na verdade, a lei é para os dois, né? Mas a lei, no caso, o Código Nacional de Trânsito, ele diz que tem que geral, usar os dois. né? Mas aí é porque o Código Nacional de Trânsito ele vai se aplicar às estradas. Não, mas dentro da cidade também, ele é aplicável usar os dois. Só que é aberto essa concessão pelo fato de ter muitas pessoas que não têm condições de... Até eu trabalhei muito e os comandos passavam para a gente, até no entendimento com o Ministério Público, que é o fiscal da lei, e a gente dizia, muitas pessoas, às vezes, não têm condições de comprar um capacete. Não tem. Aí, mas não tem como. Aí eles abrem... E até para a questão também do bandido, né? Do bandido, porque quando tem um com capacete e outro sem, aí fica fácil para que você, como é sertão da Paraíba, é considerado não aqui, mas lá para a região, já no Alto Sertão, é considerado como área de risco em termos de criminalidade. Aí abre essas concessões para ficar mais fácil para uma possível identificação também. Mas que a lei, mesmo o código, manda, mesmo dentro da cidade, isso, no caso, sendo o trânsito municipalizado, né? Então, esse é o ponto. É porque o trânsito precisa ser municipalizado. Porque, por exemplo, se não houver legislação local que regulamente isso, aí não tem como ser aplicado, né? Porque não vai ter o agente que vai fazer essa punição. Às vezes eu trabalhava na patrulha rural e na época chegou um comandante e mandava cobrar geral, e lá no sítio, dentro do mato, o cara dizia, mas meu amigo, eu estou aqui dentro do mato. Meu irmão, é o seguinte, quando a lei é sancionada, ela diz assim, vale em todo o território nacional. Então, se aqui é Brasil, felizmente está valendo. Essas situações, mas para isso tem que ser o trânsito, no caso, municipalizado, né? Então, deixa eu dar outro exemplo aqui mais claro também, né? Por exemplo, se eu sei que a minha moto tem que estar emplacada, né? Tem que estar emplacada. E eu sou um cristão, por que eu vou andar com a minha moto desemplacada? Né? Com certeza. Isso é um posicionamento ético cristão, né? Então, assim, nós, enquanto cristãos, precisamos aprimorar a nossa ética, né? Irmãos, o que tem de crente trambiqueiro, crente dando calote, é triste, né? Mas é justamente por conta disso, porque a sua ética, ela não passou pelo crivo da palavra, né? Ela ainda pertence ao mundo, ela precisa ser regenerada. Então, a ética diz respeito a essas questões, a esses problemas. Alguém pode ler essa parte, por favor? Essa vida real. A esse comportamento ético. No caso, já na página 50, né? Isso. A irmã vai ler aí. Não pode ler, irmão. A esse comportamento ético que já se encontra nas formas mais primitivas de comunidade, sucede posteriormente muitos milênios depois a reflexão sobre ele. Os homens não só agem moralmente, isto é, enfrentam determinados problemas nas suas relações mútuas
tomam decisões e realizam certos atos para resolvê-los e, ao mesmo tempo, julgam ou avaliam de uma ou de outra forma estas decisões e estes atos, mas também refletem sobre esse comportamento prático. Tudo isto toma uma forma lógica. A ética se reveste de um campo vasto de investigação que, em nossos dias, constitui uma seção especial sobre o nome de metaética, cuja tarefa é o estudo da natureza, função e justificação dos juízos morais. Mas de onde procede esta característica intrinsecamente humana? Intrinsecamente humana. Isso. Você está dizendo assim, que digamos assim, está inerente dentro do ser humano. Por exemplo, irmãos, de onde é que vem a ideia de que matar é errado? Né? De onde é que vem a ideia de que roubar é errado? Senão de que ela está dentro do ser humano. Todo ser humano ele tem dentro de si um senso moral ético. Pode ser uma pessoa lá na Cochichola, ele vai ter um senso moral ético. Mesmo um ateu que não crê em Deus, ele tem dentro de si um senso moral ético. Se ele vê uma pessoa matando alguém, ele vai dizer, não, isso é errado. Né? Então, o ser humano ele tem dentro de si um senso moral ético. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é a ética enquanto ciência, enquanto conhecimento. Então, todos nós tomamos diariamente dezenas de decisões. Fazemos escolhas, optamos, resolvemos e determinamos aquilo que tem a ver com nossa vida individual, a vida social e de nossos semelhantes. Ninguém faz isso no vácuo. Antigamente, pensava-se que era possível pronunciar-se sobre um determinado assunto de forma inteiramente objetiva, isto é, isenta de quaisquer preconcepções ou preconvicções. Hoje, sabe-se que nem mesmo na área das chamadas ciências exatas são possíveis fazer pesquisas sem sermos influenciados pelo que somos, cremos, desejamos, objetivamos e vivemos. Ou seja, o pesquisador ele é influenciado pelo aquilo que ele é, né? Pelo ser humano que ele é. As decisões que tomamos são invariavelmente influenciadas pelo horizonte de nosso próprio mundo individual e social. Ao elegermos determinada solução em detrimento de outra, fazemos baseadas num padrão, num conjunto de valores do que acreditamos ser certo ou errado. É isso que chamamos de ética. Então, existem ali valores éticos que nós, enquanto cristãos, precisamos entender. Isso está onde? Baseado nas Sagradas Escrituras, na Palavra de Deus. Né? Lá está explícito esse tipo de comportamento. Alguém pode ler essa parte, por favor? A ética é a teoria ou ciência do comportamento moral do ser humano em sociedade. É o conjunto de valores ou padrão pelo qual uma pessoa entende o que seja certo ou errado. A ética é a ciência da moral, isto é, de uma esfera do comportamento humano. Isso. Então, esse aí é o significado de ética. O que é que significa ética? Como eu disse, é essa questão do certo e do errado, né? Gravem bem essa definição aí, ó, de ética. Ó. Tá vendo aqui na tela, ó? Essa é a definição de ética. Aí agora, irmãos, a gente vai entrar numa breve história da ética. Os fundamentos da ética nascem e se desenvolvem em diferentes épocas e sociedades como respostas aos problemas básicos apresentados pelas relações entre os homens. E, em particular, pelo seu comportamento moral efetivo. Por isto, existe uma estreita vinculação
entre os conceitos morais e a realidade humana. A ética não pode ser considerada isoladamente, mas dentro de um processo de mudança, de sucessão que constitui propriamente a sua história. Em toda moral efetiva se elaboram certos princípios, valores ou normas. Mudando radicalmente a vida social, muda também a vida moral. Os princípios, valores ou normas encarnados nela entram em crise e exigem a sua justificação ou a sua substituição por outros. Surge então a necessidade de novas reflexões ou de uma nova teoria moral, pois os conceitos, valores e normas vigentes se tornaram problemáticos. Assim se explica a aparição e sucessão de comportamentos éticos, ou seja, situações sociais acabam afetando o que vem a ser certo ou errado. Né? Por exemplo, irmãos, os irmãos aí que já têm uma idade mais considerada do que eu, os irmãos alcançaram algum período aqui no Brasil em que álcool era proibido? Álcool? Sim, bebida. Não, acho que no meu tempo já era. Já era liberado, né? É. Ok. Mas lá nos Estados Unidos teve uma época que álcool foi proibido, né? E aí, com o passar do tempo, foi liberado. O que eu quero dizer com isso é que há essas mudanças, né, sociais. Mas a ética da palavra de Deus, ela não muda. Ela é absoluta. A sociedade muda, mas a ética bíblica não. O outro exemplo é o divórcio. Né? O divórcio, pelo Código Brasileiro, era crime. Hoje não é mais crime. Né? Hoje não é mais crime. Então, a gente vai ver aqui um dos primeiros grupos de filósofos, né, chamado os sofistas. Como é que eles entendiam a ideia de ética? Era um movimento intelectual na Grécia do século V a.C. O vocábulo sofista significa mestre ou sábio, como mostra sua semelhança com a palavra grega sofia, né, sabedoria. O sofista ele reage contra o saber a respeito do mundo porque o considera estéril e se sente atraído especialmente por um saber a respeito do homem. Então, observe, o sofista ele vai valorizar o saber acerca do ser humano e vai rejeitar o saber acerca do mundo, né, das coisas físicas, das coisas que a gente vê. Mas não ambiciona um conhecimento gratuito e especulativo, mas prático, tendendo a influenciar na vida pública. E o sofista ele também vai crer num conhecimento que seja mais útil ao dia a dia, um conhecimento mais prático, pragmático, e não teorias. Por esta razão, os sofistas se transformam em mestres que ensinam principalmente a arte de convencer ou retórica. Esta arte de persuadir é desenvolvida e transmitida pondo em dúvida não só a tradição, mas a existência de verdades e normas universalmente válidas. Não existe nem verdade, nem erro, e as normas por serem humanas são transitórias. Os sofistas caem assim no relativismo ou subjetivismo. Tudo é relativo ao sujeito, ao homem, medida de todas as coisas. Então, para os sofistas, né, a verdade ela é relativa. O homem é a medida de todas as coisas. Isso é o pensamento ético dos sofistas. Depois dos sofistas, a gente vê um outro pensador importante, que é Sócrates. Ele nasceu em Atenas por volta de 470 a.C., era adversário da democracia ateniense e era mestre de Platão. Acusado de corromper a juventude e de impiedade, é condenado a beber cicuta e morre em 399 a.C. Compartilha o desprezo aos sofistas pelo conhecimento da natureza, bem como sua crítica da tradição, mas rejeita o seu relativismo e o seu subjetivismo. Então, o Sócrates, ele rejeitava o conhecimento da natureza, né, ou tinha lá suas limitações, ele criticava a tradição, mas ele rejeitava o relativismo e o subjetivismo dos sofistas. Para Sócrates, o saber fundamental é o saber a respeito do homem. Portanto, a ética socrática é
racionalista. Nela encontramos uma concepção do bem como felicidade da alma e do bom como útil para a felicidade. Então, na concepção de Sócrates, o bem é aquilo que traz felicidade para a alma. E o que é bom é aquilo que é útil para a felicidade. A tese da virtude, capacidade radical e última do homem. A tese segundo a qual a virtude pode ser transmitida e ensinada. Então, essa era a concepção de ética de Sócrates. Agora, o seu aluno, Platão, ele nasceu em Atenas, por volta de 427, e morre em 347, com cerca de 80 anos. Ele era discípulo de Sócrates, como eu já falei, e como este era inimigo da democracia ateniense. A ética de Platão se relaciona intimamente com a política, porque para ele a polis é o terreno próprio da vida moral. A ética de Platão depende intimamente de sua concepção metafísica e sua doutrina da alma. Para Platão, o corpo era algo ruim e a alma era algo bom. Pela razão, como faculdade superior... Irmãos, eu vou desligar aqui e ligar de volta, viu que está terminando aqui o tempo. Amém. Vou mandar o link lá para os irmãos acessar. Breve histórico da ética. Está aqui a concepção de Platão, né? Pela razão, como faculdade superior e característica do homem, a alma se eleva mediante a contemplação ao mundo das ideias. Seu fim último é purificar ou libertar-se da matéria para contemplar o que realmente é e, sobretudo, a ideia do bem. Para alcançar esta purificação, é preciso praticar várias virtudes, que correspondem a cada uma das partes da alma e consistem no seu funcionamento perfeito. A virtude da razão é a prudência, o da vontade é a fortaleza e o do apetite é a temperança. Estas virtudes guiam ou refreiam uma parte da alma. A harmonia entre as diversas partes constitui a quarta virtude, a justiça. Então a gente observa que você se torna uma pessoa virtuosa por meio da prática dessas virtudes. Isso é a ética platônica. Como indivíduo por si só não pode se aproximar da perfeição, torna-se necessário o Estado ou a comunidade política. O homem é bom enquanto bom cidadão. A ética do homem se realiza somente na comunidade. A ética desemboca necessariamente na política. Na ética platônica transparece o desprezo, característico da antiguidade, pelo trabalho físico, e por isto os artesãos ocupam o degrau social inferior e se exaltam as classes decaídas às atividades superiores, a contemplação, a política e a guerra. Encontramos na ética de Platão a estreita unidade da moral e da política, dado que para ele o homem se forma espiritualmente somente no Estado e mediante a subordinação do indivíduo à comunidade. Então, para Platão, as atividades intelectuais eram as atividades mais importantes e as atividades físicas eram as menos importantes. Então, o terceiro pensador era Aristóteles, de Estagira, Macedônia, 384 a 322 a.C. Ele foi discípulo de Platão em Atenas. Mais tarde, ele foi preceptor de Alexandre o Grande, né, que governou lá, inclusive na Judéia, na Palestina, em Israel, e fundador de sua própria escola, o Liceu, cujos discípulos eram chamados de peripatéticos. A ética de Aristóteles, como a de Platão, está unida à sua filosofia política, já que para ele a comunidade social e política é o meio necessário da moral. Somente nela pode realizar-se o ideal da vida teórica na qual se baseia a felicidade. O homem, enquanto tal, só pode viver na cidade ou polis, é por natureza um animal político, ou seja, social. Então, a ética de Aristóteles é um pouco semelhante à de Platão, porém, ela só é possível acontecer na cidade, na polis, por meio da política, da persuasão e da conversa. Alguém pode ler essa parte, por favor?
O estoicismo e o epicurismo surgem no processo da decadência e da ruína do mundo antigo grego-romano, que se caracteriza pela perda da autonomia dos estados gregos e pela organização, desenvolvimento e queda dos grandes impérios primeiros e macedônio e depois o romano. Para ambos, a moral não mais se define em relação à polis, mas ao universo. O problema moral é colocado sobre o fundo da necessidade física natural do mundo. Por isso, tanto no estoicismo quanto no epicurismo, a física é a premissa da ética. Isso. Então, assim, o estoicismo e o epicurismo, eles estão inclusive lá em Atos, capítulo 17. Mas o ponto aqui é que a gente observa que para eles o que vale são as questões físicas, né? As questões que são materiais, que são palpáveis. Alguém pode ler essa parte, por favor? Pode ir. Para os estoicos, o mundo... Não é isso? Pode ler. O mundo ou cosmos é o único grande ser que tem Deus como princípio, alma ou razão, sendo aquele o seu animador ou coordenador. No mundo acontece apenas o que o ser divino quer, e assim domina nele uma fatalidade absoluta. Não existe nem liberdade nem acaso. O homem, como parte deste mundo, possui nele o seu destino. E como tudo é regido por uma necessidade radical, a única coisa que lhe resta é aceitar o seu destino e agir consciente dele. Esta é a atitude do sábio. Isso, né? Então a gente observa aí como pensam os estoicos e os epicureus. O bem supremo é viver de acordo com a natureza, ou seja, de acordo com a razão, com consciência do nosso destino e de nossa função no universo, sem se deixar levar por paixões e afetos interiores ou pelas coisas exteriores, praticando para isso a apatia e a imperturbabilidade. O homem se firma contra suas paixões ou contra os reversos do mundo exterior e conquista a sua liberdade interior, bem como sua autarquia absoluta. Né? Então, para eles aqui, o bem supremo é viver de acordo com a natureza, né? De acordo com a razão, consciência do nosso destino e nossa função no universo, e sem se deixar levar pelas paixões e pelo afeto, ou seja, é uma posição racionalista da ética. Já os epicuristas, ele vai um pouco diferente. Para eles, tudo que existe, incluindo a alma, é formado de átomos materiais que possuem certo grau de liberdade, na medida em que se pode desviar ligeiramente na sua queda. Não há nenhuma intervenção divina nos fenômenos físicos, nem na vida do homem. Né? Para os epicureus, não há a ação de Deus. Libertado assim do temor religioso, o homem pode buscar o bem neste mundo. O bem para o Epicuro é o prazer. Né? Então, para eles, você vai viver de uma forma hedonista, de uma forma a viver o prazer pelo prazer. Mas há muitos prazeres, e nem todos são igualmente bons. É preciso escolher entre eles para encontrar os mais duradouros e estáveis. Agora a gente sai desse período mais da Grécia clássica, né, e entra agora na ética medieval. O cristianismo ele se elevou sobre as ruínas da sociedade antiga depois de uma longa e sofrida luta. Transforma-se na religião oficial de Roma, século IV, e termina por impor o seu domínio durante séculos. Ruindo o mundo antigo, a escravidão cede seu lugar ao regime de servidão, e sobre a base deste, organiza-se a sociedade medieval como um sistema de dependências que lhe confere um aspecto hierárquico. Nesta sociedade, caracterizada também pela sua profunda fragmentação econômica e política, devido à existência de uma multidão de feudos, a religião garante uma certa unidade social, porque a política está na dependência dela e a igreja, como instituição que vela pela defesa da religião.
exerce plenamente um poder espiritual que monopoliza toda a vida intelectual. A moral concreta e a ética estão impregnadas também de um conteúdo religioso que encontramos em todas as manifestações da vida medieval. Ou seja, nesse período, irmãos, quem dominava era a igreja, então a moral era ditada pela a relação da igreja com a sociedade. Então a igreja ditava o que era certo e o que era errado. Quando a gente sai do período medieval, a gente vai para o período moderno, na época do iluminismo, do racionalismo. Então, aqui, embora não seja fácil reduzir as múltiplas e variadas doutrinas éticas deste período, há um denominador comum. Podemos destacar a sua tendência antropocêntrica, em contraste com a ética teocêntrica e teológica da Idade Média, que atinge seu ponto culminante na ética de Kant. Então, nessa perspectiva aqui, o homem passa a ser o centro das decisões éticas. E a ética de Kant vai dizer o seguinte: faça uma coisa, né? O que é ético? É aquilo que você pratica aqui e pode ser praticado em todo e qualquer lugar no mundo. Isso é ética. Então, o que é certo aqui é certo em todo e qualquer lugar do mundo. Isso seria a ética kantiana. A ética moderna se cultiva na nova sociedade que sucede à sociedade feudal da Idade Média e se caracteriza por uma série de mudanças em todas as ordens. Na ordem social se fortalece uma nova classe social, a burguesia, que se preocupa em estender seu poder econômico e luta para impor sua hegemonia política através de uma série de revoluções. Na ordem espiritual, a religião deixa de ser a forma ideológica dominante e a Igreja Católica perde a sua função de guia. Verificam-se os movimentos de reforma que destroem a unidade cristã medieval. Na nova sociedade, consolida-se um processo de separação daquilo que fora unido outrora. Ou seja, no período da modernidade, separa-se o Estado da Igreja. A Igreja não tem mais poder. O que vai reinar é o homem, é o secularismo. A razão separa-se da fé, a filosofia da teologia, a natureza de Deus, o Estado da Igreja, o homem de Deus. Então, a gente tem aqui o que nós costumamos chamar de um Estado secular, né? Ou uma era secular. Tudo vai girar em torno do presente mundo, do mundo físico, material, daquilo que pode ser visto, tocado e experimentado. Alguém pode ler essa parte, por favor? O homem adquire um valor pessoal, não só como ser espiritual, mas também como ser corpóreo, sensível e não só como ser dotado de prazer, mas também de vontade. Ao se transferir o centro de Deus para o homem, este acabará por apresentar-se como absoluto, ou como criador ou legislador em diferentes domínios, incluindo a ética. Portanto, no mundo moderno, tudo contribui para que a ética, libertada de seus pressupostos teológicos, seja antropocêntrica, isto é, com o seu centro fundamentado no homem. Isso, justamente, né? Então, o homem vai decidir todas as coisas. Aí está, que eu já vos falei, né? Immanuel Kant e a sua ética. Ele foi contemporâneo dos grandes acontecimentos que estremeceram a França, ou seja, a Revolução Francesa, que deviam culminar na Revolução de 1789. Suas obras éticas fundamentais apareceram nos anos imediatamente anteriores a esta Revolução. Como outros grandes pensadores alemães do seu tempo, Kant acompanha com admiração a revolução que se realiza do outro lado do reino, né, na França, o que é que estava sendo causado por essas revoluções. E para Kant, a consciência moral dá a si mesma a sua própria lei. O homem como sujeito cognoscente, ou o homem como aquele que pode conhecer, ou moral, é ativo, criador, e está no centro tanto do conhecimento quanto da moral. Então, veja bem, a consciência do homem é que é a própria lei, aquilo que vai dizer que é errado ou não, aquilo que pesa na sua consciência. A ética kantiana é uma ética formal e autônoma. Por ser puramente formal, tem de postular um dever para todos os homens, independentemente da sua situação social e seja qual for o seu conteúdo concreto.
por conceber o comportamento moral como pertencente a um sujeito autônomo e livre, ativo e criador. Kant é o ponto de partida de uma ética na qual o homem se define, antes de tudo, como ser ativo, produtor ou criador. Então, nessa perspectiva, o homem ele não vai receber aquilo que é certo ou errado, mas ele vai criar aquilo que é certo ou errado. Até aí, irmãos, está dando para compreender mais ou menos? Ah, vai dando certo. Os irmãos podem fazer alguma pergunta, viu, se desejarem. Alguém pode ler essa parte, a ética contemporânea? A ética contemporânea. Incluímos na ética contemporânea não só as doutrinas éticas atuais, mas também aquelas que, embora tenha surgido no século XIX, continuam exercendo influência em nossos dias. Exemplo disto tem o pensamento de... Quem é? Kierkegaard, mas deixa eu lá, irmão. Pode continuar. Pode passar? Pode. A ética contemporânea surge igualmente numa época de contínuos progressos científicos e técnicos e de um imenso desenvolvimento das forças produtoras que acabarão por questionar a própria existência da humanidade. Todas a ameaça que seus usos destruidores acarretam. A ética contemporânea, na sua fase mais recente, não só conhece um novo sistema social, o socialismo, mas também um processo de descolonização e, paralelamente a ele, uma reavaliação de comportamentos, princípios e heranças que não se enquadram no legado ocidental tradicional. Ou seja, né, a ética contemporânea ela modificou muitas questões que eram padrões antigamente, né? Ela recriou novas posturas éticas. E, por fim, irmãos, a gente tem a ética cristã. A ética cristã parte de um conjunto de verdades reveladas a respeito de Deus. Então, observe, diferente das éticas que nós vimos anteriormente, quem dita o que é certo e errado para nós é a revelação de Deus, né? A palavra de Deus. Das relações do homem com o seu Criador e do modo de vida prático que o homem deve seguir. É o sistema de valores morais associados ao cristianismo histórico e que retira dele sua sustentação teológica e filosófica de seus preceitos. Deus, criador do mundo e do homem, é um ser pessoal, moral, onisciente e todo-poderoso. O homem, como criatura de Deus, tem seu fim último em Deus, que é o seu bem mais alto e o seu valor mais supremo. Deus exige a sua obediência e a sujeição aos seus mandamentos, que neste mundo terreno tem o caráter de imperativos supremos. O homem vem de Deus e todo o seu comportamento moral deve orientar-se para ele como objetivo supremo. Ou seja, Deus é o padrão de ética, de moral, de verdade. A essência da felicidade, a beatitude, é a contemplação de Deus. O amor do homem é subordinado ao divino. A ordem sobrenatural tem a primazia sobre a ordem natural humana. A ética cristã opera a partir de diversos pressupostos e conceitos que estão revelados nas Escrituras Sagradas pelo único Deus verdadeiro. São estes: a existência de um único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Então, isso é um ponto importante para fundamentar, né, o conceito de ética cristã. Nós cremos em um Deus Criador. A humanidade está em um estado decaído, diferente daquele em que foi criada, né? Esse é o segundo conceito. Então, a ética cristã leva em conta
na sua sistematização e sintetização, os deveres morais e práticos das pessoas, que as mesmas são incapazes por si próprias de reconhecer a vontade de Deus e muito menos de obedecê-la. Então, o homem, por si, ele não tem como conhecer a Deus nem obedecer. Isso se deve ao fato de que a humanidade vive hoje em estado de afastamento de Deus, provocado inicialmente pela desobediência adâmica. A ética cristã não tem ilusões utópicas acerca da bondade inerente de cada pessoa ou da intuição moral positiva de cada um para decidir por si própria o que é certo e errado. Cegada pelo pecado, a humanidade caminha sem rumo moral, cada um fazendo o que bem parece aos seus olhos, relativizando a verdade e o bem. As normas propostas pela ética cristã pressupõem a regeneração espiritual do homem e a assistência do Espírito Santo, para que o mesmo venha a conduzir-se eticamente diante do Criador e na relação com o seu semelhante. Então, esse é o ponto, irmãos. Na ética cristã, é compreendido que o homem está caído e, por si só, ele não tem como obedecer a Deus. Ele necessita da ação do Espírito Santo para que ele possa obedecer a Deus. Terceiro ponto. O homem não é moralmente neutro, mas inclinado a tomar decisões contrárias a Deus e ao próximo. Ou seja, a natureza pecaminosa do homem leva ele a desejar o mal. O homem, ele não é por natureza bom, ele é por natureza ruim. Por isso, irmãos, que nós como cristãos, de fato, não devemos nos espantar quando uma pessoa faz algo ruim. Nós não devemos nos espantar. Isso é real. Nós devemos nos espantar quando uma pessoa faz algo bom. Porque o que é ruim, irmãos, é da natureza humana. Mas o que é bom é da natureza divina. Então, por exemplo, teve uma situação agora que um policial lá nos Estados Unidos, o irmão Mauro me perdoe aí, irmão Mauro, mas um policial lá nos Estados Unidos, infelizmente, né, de uma forma covarde, ele matou, né, um negro, né, um cidadão lá nos Estados Unidos, e matou de uma forma, assim, cruel, né? Ele sufocou, né, o cara lá, né? Então, assim, é uma coisa totalmente desumana, né? E aí, irmãos, isso ali é a natureza dele, é o que é comum para ele, né? O pecado que reside nele. Então, para ele, aquilo ali é coisa natural, né? Porque é o que eu falei, né? O homem, ele faz o que é mal por natureza e não o que é bom por natureza. Irmão, e quando vem pelo lado, como o irmão falou, né, para nós não nos surpreender quando vem a maldade, porque já faz parte da natureza do homem, é tanto que tem determinadas situações que, quando acontece, sempre aparece alguém para dizer, e eu já esperava isso dele. Né? Porque as pessoas já viam o comportamento. Né? E assim, esse caso que eu estou citando, não quer dizer que os policiais são ruins. Estou dizendo que é uma situação que aconteceu isolada, então, né, que mostra o caráter daquela pessoa, né, e não o caráter da instituição em si. Né? Porque, é verdade, todos os lugares que a gente vai, irmãos, lamentavelmente tem pessoas boas e pessoas ruins. Né? Isso é uma realidade, infelizmente. Em quarto lugar, Deus revelou-se à humanidade. Essa pressuposição é fundamental para a ética cristã, pois é dessa revelação que ela tira seus conceitos acerca do mundo, da humanidade e especialmente da conduta moral do homem. Então, isso aqui é o ponto importante, irmãos. A ética que nós cremos vem da Bíblia, da palavra de Deus. Lá está dizendo o que é certo e o que é errado. Nós devemos nos guiar por ela. Por exemplo, a palavra de Deus, ela é clara que nós não devemos mentir, que nós não devemos levantar falso testemunho contra os nossos irmãos, que nós não devemos, digamos, adulterar, que nós não devemos fornicar. Então, a palavra de Deus tem lá vários elementos éticos que nós precisamos nos submeter. Assim, muito embora a ética cristã se utilize do bom senso comum às pessoas,
dependem primariamente das Escrituras na elaboração dos padrões morais e espirituais que devem reger nossa conduta. Ou seja, a Bíblia é a base, é ali onde nós encontramos os princípios para que nós possamos nos guiar para glorificar a Deus. Em resumo, a ética cristã é o conjunto de valores morais total e unicamente baseada nas Escrituras sagradas, pela qual o homem deve se regular sua conduta, neste mundo diante de Deus, do próximo e de si mesmo. Não é um conjunto de regras pelas quais o homem poderá chegar a Deus, por ser baseada na revelação divina. Acredita em valores morais absolutos, que são a vontade de Deus para todos os homens, de todas as culturas e em todas as épocas. Amém? Então, essa é a ética cristã, a introdução à ética cristã. Os irmãos podem ficar à vontade para fazer alguma pergunta, algum questionamento. Na situação ainda do pastor, falando sobre o pastor, o irmão falou sobre uma questão de não é uma questão na questão do presbítero, do diácono, não é uma questão de você olhar e dizer, e apontar e dizer, você vai ser um presbítero, você vai ser um diácono, e isso só porque, vamos dizer assim, só porque o pastor teria uma simpatia, teria algo que chamou a atenção dele, ou até, talvez, quem sabe, um favor, alguma coisa assim e tal. Então, eu acho que nessa situação aqui, eu acho que tudo tem que vir de Deus. Tudo tem que vir de Deus. E o pastor, que ele é levantado por Deus, que ele está dentro dos princípios da palavra, está conforme os padrões de Deus, ele ora e ele fala com Deus, e Deus com certeza aponta naquelas decisões que ele precisa tomar. Então eu entendo assim, que tudo tem que vir de Deus. Ele como um homem de Deus, se ele realmente é um homem de Deus, ele jamais vai apontar por simpatia, por interesse, não, mas sim, ele conversa com Deus e Deus vai dizer o que ele deve, a posição que ele deve tomar. Amém. Amém. Mais algum irmão, algum comentário? Não tem mais nenhum comentário, alguma indagação, alguma pergunta? Eu tinha dado uma saídazinha ali, fui no banheiro, mas assim, eu não peguei bem o que o irmão tinha, a pergunta que o irmão fez, mas o que já no final dessa aula aqui, da ética cristã, né, e dessa última página aqui, da ética cristã, é que se a humanidade em si conhecesse a palavra de Deus, né, e colocasse em prática, o mundo seria muito diferente, porque a Bíblia em si, ela nos ensina, a gente está aprendendo, a gente estudando, né, porque ela foi escrita, tem que ser lida e estudada, e para a gente praticar, né? Quer dizer, o mundo seria completamente diferente, nós não ver essa barbaridade que está no mundo, né, irmão? Perfeitamente. Eu gostei muito dessa aula, eu li a apostila. Lá na frente eu achei um pouco estranho, foi um pouco confuso, mas quando chegou na ética cristã, aí eu comecei a entender e comecei a gostar. Amém. Mas é assim, a gente como cristãos, conhecedor da palavra, né, pouco que nós conhecemos, se a gente pratica qualquer coisa, algo que não está dentro dos padrões bíblicos, acende uma luzinha amarela, vermelha, dizendo, olha, você está fora da ética cristã, do que Deus quer de nós, né? Assim, bom que todos os cristãos, os crentes também, tivessem esse tipo de aula, né, irmão? Para a gente não ser um crente analfabeto de tudo, né? Porque que o irmão falou logo no início que existe, né, pastores, não estou falando aqui, em geral, né, que tem uma vida, a vida de pecado, né?
que gente que enganam, que em todo canto, né? É isso aí. Infelizmente, né? Infelizmente é uma triste realidade, né? Porque a gente tem que conhecer e pôr em prática mesmo, né? Pôr em prática que a palavra nos ensina, mas alguns leem, mas parece que não colocam, não botam em prática o que, não assimilam o que está escrito, o que Deus quer de nós, né? Porque é como a gente falou lá no início, né? Muitos não querem se sacrificar, né? Querem só comer o angu, mas não quer se sacrificar, né? E aí é onde traz a dificuldade. Então, meus irmãos, a gente vai dar continuidade, né, na próxima sexta, se assim o Senhor permitir, né, essa questão da ética. E a gente vai ver alguns tipos de ética, né? Se der tempo, a gente já entra no próximo capítulo, né? Mas tudo indica que seja apenas o capítulo de número 2, né? Provavelmente só o capítulo 2. Mas se der tempo, entra no 3. Se não, a gente fica só no 2 mesmo. A gente tenta compreender um pouco esses tipos de ética. Eu vou pedir ao irmão Alisson para ele encerrar orando. Pode orar aí, Otinel. Pode orar? Tá certo. Então eu vou pedir ao irmão Gilberto. Amém. Oremos. Querido Deus, Pai Santo e amado, te damos graça, meu Pai, por estar na tua presença, Senhor, por o Senhor nos aceitar assim, Pai. Pai, muito obrigado pelo dia, pela saúde que o Senhor nos concedeu, pelos livramentos, meu Pai. Obrigado, meu Pai, por essa união, por essa comunhão que nós temos como os cristãos, Pai. Senhor, muito obrigado por tudo, Senhor. Por o Senhor ter me dado um lar, por o Senhor ter me dado uma família, essa família cristã, Pai. Por tudo, Pai, eu sou grato a Ti, Senhor. Muito obrigado pela essa aula, Senhor, que o Senhor venha abrir cada vez mais minha mente, meu coração, para que eu possa, Senhor, mergulhar mais na Tua palavra, desfrutar, Deus. Não só a mim, mas a todos aqueles que amam a palavra de Deus. Pai, muito obrigado por tudo. Que o Senhor venha abençoar a nossa igreja, nossos pastores, nosso irmão Toniel, professor, que se dedica, Pai, e que nós possamos, Senhor, botar em prática tudo que nós aprendemos. Pai, muito obrigado por tudo, que o Senhor nos dê uma noite de paz, uma noite de tranquilidade, e que o Senhor nos dê um final de semana abençoado na sua presença. Assim que eu te oro e te agradeço, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Amém. Deus abençoe, irmãos. Foi um prazer revê-los, estar com os irmãos aqui nessa noite. Que o Senhor nos fortaleça e nos dê graça em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmão. Um abraço, uma boa noite. Deus abençoe. A paz do Senhor para todos. Amém. Pastor, mamãe. Deus abençoe. Amém.